Equipe ao longo de 2018? Muito contente e satisfeito com a performance da equipe. Eu acho que a vitória foi consequência da boa performance. Um jogo muito consistente, muito bem controlado, né? O adversário até que no primeiro tempo estava jogando em nosso erro, conseguiu encaixar alguns contra-ataques, mas a gente depois se equilibrou no jogo, passou a melhorar principalmente a nossa qualidade de passe nesse último terço do campo. O campo dificulta muito o jogo, a bola fica viva, a gente erra às vezes, isso às vezes traz um desconforto até para o próprio torcedor, que vê o atleta dentro do campo errando um passe, uma outra situação, e dando às vezes ao adversário uma condição de contra-ataque. Mas depois, a partir de um determinado momento, a gente começou a qualificar um pouco mais essa troca de passes. A ideia, quando a gente começou com essa formação, com o Javier e o Wesley, era para que a gente buscasse um jogo mais central, já que a gente tinha analisado que tinha um espaço interessante dentro da proposta de jogo do Ferroviário, e a gente conseguiu ter êxito nessa estratégia, até porque os 2 gols saíram na faixa central no primeiro tempo. Então eu acho que a estratégia acabou surtindo efeito, os jogadores cumpriram o plano de jogo e nós conseguimos praticamente abrir 2-0 e jogar o segundo tempo muito bem controlado. Aí sim a gente passou a jogar um pouco mais no erro do adversário. E a entrada dos jogadores, do Andrigo, do Coutinho, do próprio Azevedo, deu um poder de fogo maior para que a gente pudesse até fazer um placar um pouco mais dilatado. Mas estou muito satisfeito com a associação da performance com o resultado final do jogo. Era muito importante a gente ganhar, chegar a 4 pontos. A gente saiu de um empate, né, no último clássico e precisava vencer hoje. E esse grupo, essa base que iniciou esse jogo, vem de uma sequência muito positiva, né? Dos 6 últimos jogos, eles ganharam 5. E eles estão crescendo, ganhando confiança. Isso é muito importante para nós, que a gente pode contar com todos os jogadores do elenco e dando resposta e conseguindo um resultado. Isso é muito interessante, até porque a gente pretende, e a nossa ambição é brigar em todas as frentes, e a partir do momento que a gente vai avançando, a gente vai precisar de todo mundo. Quem olha o placar final acha que foi fácil, né? Mas o Ferroviário também valorizou essa vitória do Ceará, Chamusca. Muito. O Ferroviário mudou muito a sua forma de jogar a partir do trabalho do professor Ademir Fonseca. Passou a ser uma equipe com uma postura reativa muito interessante, jogando muito no erro do adversário. Não é por acaso que em todos os jogos, a maioria dos jogos, eles conseguem fazer gols. Inclusive a situação que eles criaram na Ilha do Retiro, onde eles estavam perdendo de 3-0 e conseguiram empatar e avançar, mostrou que é uma equipe que tem um poder ofensivo. Inclusive no segundo tempo ele propôs isso, né? E trouxe até no início do segundo tempo um certo desconforto. Empurrou 4 jogadores lá na nossa última linha, mas nós soubemos controlar bem, a nossa defesa trabalhou muito bem. É mais um jogo na temporada que a gente passa sem tomar gols contra uma equipe qualificada, e a gente soube, diríamos assim, definir o jogo num bom momento, no momento correto, com o terceiro gol, com a entrada do Andrigo, que estava precisando voltar, fazer um golzinho para pegar confiança para o jogo de sábado. O jogo te agradou, Chamusca? Me agradou muito pela postura da equipe, né? E os jogadores seguiram aquilo que a gente treinou em relação à parte tática, plano de jogo, a estratégia toda que foi montada. Inclusive a maioria dos gols saiu numa zona de campo onde a gente trabalhou para que isso acontecesse. Ontem no trabalho tático e no trabalho de segunda-feira também que nós fizemos. E eu fico satisfeito quando a equipe consegue transferir aquilo que foi treinado, o plano de jogo, para o campo de jogo, e a gente consegue ter êxito. Foi o que aconteceu hoje. Reina, te agradou a maneira como o jogador atuou? Reina mostrou que é um meia de organização, que gosta da bola, tem boa pifada, um jogo vertical muito interessante. É um jogador que precisa e requer uma sequência, porque ainda não está no seu ritmo ideal, passou muito tempo sem jogar. Hoje voltou a sentir um pouquinho o problema que atrapalhou ele aí no início. Eu até o tirei do jogo por isso, porque já no intervalo o departamento médico sinalizou que ele estava sentindo um desconforto ali no mesmo local, e a gente, para poupar até o jogador, o jogo depois já estava um pouquinho definido com 3-0. E lá ele estava 2-0 quando o Andrigo entrou, mas a gente procurou tirar o atleta para já iniciar o tratamento. Mas é um jogador que a gente já viu que tem muita qualidade para jogar, é técnico, gosta de buscar o passe sempre vertical para frente, e é mais um atleta que a gente ganha, que
que com certeza vai nos ajudar nessa sequência difícil e importante agora, já que a gente vai começar a entrar na reta decisiva das competições. O que você projeta para sábado contra o Sampaio Correia, Chamusca? Jogo difícil de um adversário que vem fazendo também uma ótima campanha. Avançou na Copa do Brasil com uma vitória sobre o Paraná. Fez um primeiro jogo fora de casa como nós, empatou de 0-0 com a Ponte. Fez um jogo taticamente muito, assim eu diria, de fidelidade ao plano do Francisco Diá, que a gente conhece bem. São equipes que marcam muito e jogam sempre no erro do adversário. Então a gente, a partir de amanhã, começa a estudar. A gente já conhece, já fez um jogo com eles e vamos tentar montar a melhor estratégia, recuperar os nossos atletas, ver a melhor formação em relação à questão tática, principalmente do Sampaio. É um time que joga com a marcação muito forte dentro do campo deles. Você não pode ficar toda hora errando por dentro, porque senão é um contra-ataque rápido com o William, com Fumaça. Tem jogadores interessantes, o Marlon, o Meia, que organiza bem o jogo. Então eles estão num momento muito bom, apesar de que eles foram eliminados agora do Campeonato Maranhense, teve um estresse e um desgaste, mas isso faz parte também. Mas vamos preparar forte, que a gente espera um jogo muito difícil. Agora, dentro do Castelão, com o nosso 12º jogador, que é sempre o jogador a mais, que abrilhanta todos os nossos jogos, que é o nosso torcedor, tenho certeza que a gente tem tudo para fazer um grande jogo e voltar ao topo da tabela na nossa chave, que esse é o nosso objetivo a partir de agora. E a gente pode observar o Arthur, quem sabe, como titular nesse jogo do Sampaio? Vamos analisar com calma. Eu até tirei que ele estava pegando um pouquinho ali na posterior e começou a sinalizar um certo desgaste, um certo desconforto. A gente até para descansar o atleta e poder analisar essa situação, a gente tirando ele um pouquinho, as possibilidades aumentam, mas a gente vai analisar com calma. O Arthur está buscando o seu espaço, tenho a certeza que na hora certa ele vai entrar como ele vem entrando, vem definindo e fazendo gols importantes, como foi o jogo de hoje. A virose do Naldo foi algo preponderante que te levou a colocar o Richardson no jogo de hoje, e o porquê daquela situação específica do Richardson? Porque eu não tenho um volante. Se você observar, nós até temos o Lira, mas o Lira é um garoto, né? Que está subindo da base, fez apenas um jogo. E eu entendi que a importância e a qualidade também desse adversário, o Ferroviário, o momento do Ferroviário, por ser um clássico, porque toda essa questão emocional envolvida, seria interessante a gente colocar um jogador mais encorpado ali. E o Naldo se apresentou normal, fez o treino tático aqui, vocês viram, treinou muito bem ele com o Raul. E hoje, quando cheguei de manhã para o café da manhã, já encontrei esse quadro, o Naldo vomitando muito, com diarreia, inclusive teve até uma sensação de desmaio lá no refeitório. E aí a gente analisou, o departamento médico já examinou e afastou o atleta do jogo. A gente só nos restava colocar um dos volantes no nosso planejamento. O Juninho treinou normal e a gente segurou um pouquinho mais o Juninho, porque ele estava com desconforto no reto femoral e a gente preferiu segurar o Juninho, não trazer para o banco de reserva. E o reserva que estava ali dentro dos 20 ou 21 atletas que nós relacionamos era o Richardson, é o substituto eventual. Mas é um jogador que tem uma condição física muito boa, a gente não tem qualquer tipo de problema, soube controlar bem, inclusive o jogo terminou muito bem, chegou bem no vestiário e se a gente precisar ele vai estar preparado, apesar de que o Raul também fez um baita de um jogo hoje, consistente, um jogador que ficou 5 semanas, né, em recuperação, mas jogou aí como se estivesse com um ritmo normal, foi muito bem no jogo e a gente está muito bem servido nessa posição. Parece que você estava adivinhando, ontem a gente falava do Andrigo, você colocou ele, se alguma situação de jogo que pode mudar e ele vai se dar bem. Você dizia isso ontem aqui no PV e aconteceu, né, Chamusca? E você vê uma observação, foi até boa a pergunta que você fez, porque eu coloquei ele por dentro. Ele por dentro, ele não tem um desgaste físico que ele tem quando ele joga por fora, principalmente nesse tipo de jogo aí. Então ele ficou mais criando movimentações ali, entre linhas, pifando, fazendo facão, que a gente pediu para ele fazer as diagonais curtas junto com o Arthur ali, que os caras estavam com a defesa muito aberta no segundo tempo, porque eles saíram meio para o suicídio com 4 atacantes, e ele entrou muito bem, soube aproveitar. Eu falei para ele que era importante ele aproveitar essa oportunidade, voltar a fazer um golzinho, retomar a confiança para entrar forte no jogo de sábado. E é um jogador de qualidade, e como eu falei na entrevista, volto a reiterar, nós não podemos
abrir mão de nenhum atleta que esteja oscilando ou tendo alguma dificuldade. O trabalho do treinador e da comissão técnica é tentar recuperar. Hoje, por exemplo, eu coloquei o Coutinho, ele entrou com um espírito muito bom, marcando, correndo, um jogador que perdeu um pouco de espaço, está tentando retomar seu espaço. Então a função do treinador é deixar todo mundo em condição, deixar todo mundo motivado e acreditar sempre que o atleta pode melhorar, conversando, mostrando imagem, indo para o campo treinar e depois dando a oportunidade dentro do campo de jogo. Hoje Obrigado, tá muito na moda aquela história do muda o chip. É outra competição, muda o chip, tá, aquela situação toda. Eu te pergunto, no afunilamento da competição, como vencendo o Campeonato Cearense, dá para de fato mudar totalmente o chip, visar agora somente Copa do Nordeste? O que a gente tem feito muito bem assim é viver cada jogo, como se esse fosse o último jogo nosso. É isso que a gente está fazendo de fato. Então, para você ter uma ideia, hoje na preparação para esse jogo, nós começamos a trabalhar pela manhã, na montagem da palestra, das imagens, da organização dos slides de bola parada, tudo que a gente faz normalmente no dia de jogo. À tarde eu fui para o campo da treino, para o grupo que vai jogar no sábado. Dei o treino para esse grupo, depois nós fomos jantar e eu já fui para a palestra de jogo. Mas a gente está vivenciando os jogos e os jogadores estão percebendo que a gente não tem distinção de competição. Todo jogo a gente prepara da mesma forma, a gente trabalha com o mesmo ímpeto, a gente procura ter o mesmo respeito. A preparação é sempre muito próxima, analisando o adversário, passando informações, mostrando o vídeo na palestra de jogo. Então os jogadores estão assimilando muito bem isso e a gente não tem essa coisa de ficar mudando o chip. A gente tem amanhã uma representação, já falei para eles no vestiário, quando a gente empata, às vezes a gente perde, quando a gente ganha, a gente continua com o mesmo comportamento, já que sábado a gente precisa voltar, recuperar hoje, já estão fazendo gelo, já estão fazendo processo de recuperação com a fisioterapia, para que a gente esteja na melhor condição para o jogo de sábado, e a partir de amanhã a gente começa a respirar Sampaio Corrêa e Copa do Nordeste. Aí na semana que vem tem Campeonato Cearense, vamos respirar Campeonato Cearense, e assim a gente vai tocando o barco. Eu costumo dizer que algo proveitoso para esses garotos da base que estão se acoplando aí ao profissional é que você é um camarada que antes de ir para o profissional, você trabalhou muito categoria de base. Você sabe aquela coisa das etapas e de não queimá-las. E aí vem o retorno. O caso do Raul, o caso do Arthur, o Rafinha que está entrando ali, o Matheus Lira, Felipe Jonathan, entre outros. Aquela situação de etapas, né, Chamusca? E tem outros jogadores também qualificados. Eles estão trabalhando muito com a gente assim no dia a dia pela essa necessidade, né? Por exemplo, amanhã, para a gente montar o trabalho tático, eu vou utilizar o grupo que deve jogar no sábado, que seria o A no treinamento, o grupo A, e o B seriam esses jogadores que não jogaram, que ficaram no banco de reserva, com os jogadores da base. Então eles estão tendo muita oportunidade e a gente está mostrando para eles todo dia a importância de aproveitar as oportunidades. A questão da intensidade de treino, da assimilação dos conceitos, porque quando a gente precisar, como precisou já do Felipe, precisou do Lira, tem um atleta que treina com a gente que eu gosto muito desse atleta, ele tem crescido muito no dia a dia e já a gente vai tentar buscar uma oportunidade, que é o Thiago Cunha, atacante que é muito novo, mas muito qualificado, e que a gente também está trabalhando esse jogador para no futuro ter uma oportunidade. E assim vai, esse é o trabalho da comissão técnica. Eu trabalhei praticamente 8 anos com formação de atletas, então eu tenho uma sensibilidade muito boa e isso é interessante para mim também, porque a gente consegue analisar características e saber utilizar no nosso trabalho. Ok,